Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane e hoje vamos fazer revisão também sobre o gênero notícia e reportagem e também falar um pouquinho sobre as conjunções e preposições, certo? Uma notícia, pessoal, ela pode ser feita, criada a partir de outros gêneros textuais. Uma notícia entre aspas, óbvio, né? Então, hoje vocês vão ver esta charge, interpretar esta charge para criar uma notícia, né, de vocês, uma notícia autoral. Quando vocês olham para a charge, automaticamente vocês vão olhar para esses, né, bichinhos grudados ali no senhorzinho, né? Quem que são esses bichinhos que estão aí sendo divulgados na mídia, né? Então, são o quê? Os bichinhos do coronavírus, né? E aí o homem fala, eu não levei a sério esse tal de isolamento social. Bom, quando eu falei que a gente pode tirar, criar uma notícia a partir de outro gênero, eu não estou me referindo a qualquer gênero de qualquer época. Por quê? Porque a notícia a gente sabe que ela tem que ser sobre algo atual. Quando eu vou pensar no isolamento social, vou pensar em época de pandemia, em época de isolamento por causa da pandemia, em época de coronavírus, em época de muitas mortes, né? Em época de uso de máscaras, em época de pessoas que não atendem aos pedidos, né, do Ministério da Educação, certo? Então eu tenho que ver que aqui por trás tem uma crítica social muito grande, ok? Então vão pensando aí primeiro. Para ajudá-los um pouquinho a estruturar, então, esta notícia, a gente vai relembrar a estrutura, tá? Então, vamos pensar lá no que precisa, certo? Então, primeira coisa, a manchete, né, ou título principal. Então, aquela parte de cima, lá em letras maiores, né? Geralmente apresenta-se grafada de forma bem evidente, com vistas a despertar a atenção do leitor. Lembrando também que a manchete ela deve ser algo um pouco mais curto, não pode ser uma super frase, né? Às vezes não é nem uma frase, uma oração, é uma frase curta, tá? O título auxiliar, este sim, ele é um pouquinho mais longo, só que com letras um pouco mais discretas. Ele vai funcionar como um complemento deste título principal, né? Acrescentando-lhe algumas informações de modo a torná-lo ainda mais atrativo. Mas ele não é um elemento obrigatório. A manchete é obrigatória, esse título não é obrigatório, né? Quais os elementos que a notícia precisa apresentar? Então, o lead, ele corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza os traços peculiares condizentes ao fato, procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes indagações: quem, onde, o que, como, por que e quando aconteceu aquele fato. Certo? Então, é um resumão, né? Em vez do resumão estar lá no final, ele está nesse início. No corpo da notícia, aí sim eu tenho a parte que eu vou, então, destrinchar tudo isso daqui, né? Relaciona-se à informação propriamente dita, procedendo à exposição de uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. Então, aqui um exemplo para vocês, para ilustrar um pouquinho aí, né? Então, olha lá, Bélgica não voltará a ter isolamento rigoroso, diz ministro do Interior. Aqui seria a manchete, lá, né, desse veículo de comunicação. Ó, foi tirado de Notícias R7, certo?
é legal, mas o que que a gente poderia até dar uma melhorada aqui, né? Se nós fôssemos fazer, de repente, tira lá o diz-ministro do interior, do interior, né? Não precisaria ali referenciar, depois referencia dentro no corpo do texto, certo? O título auxiliar, representante do governo belga, diz que o sistema de saúde do país aguentou a primeira onda da pandemia e reabertura deve continuar em junho, ok? Então, ele dá um pouquinho mais de informações do que tinha lá na manchete. E o LIDE, prestem atenção, a Bélgica não voltará a adotar as medidas rigorosas impostas durante quase 2 meses para combater o surto do novo coronavírus, mesmo se houver uma segunda onda de casos de Covid-19, disse o ministro do Interior. Tá? Então, aqui eu tenho os elementos que são obrigatórios ali no LIDE, ok? Às vezes, gente, a gente não tem todos esses elementos. Tudo bem, ok? Então aqui, por exemplo, olha, esse quem, né? Mas a gente, tudo bem, pode ser o ministro, mas está se referindo à Bélgica. O quem ali pode quase que ser a Bélgica, que é o lugar também, né? Então, veja que não é uma coisa muito fixa assim, tá? No corpo da notícia, o país de 11,5 milhões de habitantes na prática fechou em meados de março, já que só... Opa, desculpem, eu li com entonação aqui, ficou esquisito. Gente, vou reler. O país de 11,5 milhões de habitantes, na prática, fechou em meados de março, já que só lojas que vendem alimentos e farmácias funcionaram. Entretanto, outras atividades vêm sendo retomadas de forma contínua em maio, inclusive a reabertura de outros tipos de loja, e a notícia continuava, né? Aqui por um motivo de não caber e não ser interessante para nós, né? Eu não trouxe ela inteira, ok? Mas a gente consegue perceber que aqui há uma expansão do que a gente colocou no LIDE. Ou seja, eu preciso expandir, eu preciso aprofundar aquilo, não posso ficar o tempo todo repetindo a mesma coisa, certo? Então, a partir disso aqui, né? Disso aqui que eu digo dos exemplos, a partir de tudo que nós vimos anteriormente, agora vocês vão então fazer a notícia de vocês com base nessa charge.
Texto pronto, pessoal? É importante que vocês, ao terem feito o texto, vão percebendo se por acaso vocês não confundiram aí com a reportagem, né? Às vezes a gente acaba caindo na reportagem. Vamos relembrar um pouquinho, então, qual a diferença, o que tem de semelhança e de diferença entre esses dois gêneros, tá? Então, olha lá. Na notícia, o tipo de texto informativo com união de terceira e primeira pessoa, mas isso também pode acontecer na reportagem. Então, não é uma característica que iria diferenciar as duas. A publicação, tanto em uma quanto em outra, ela pode ser publicada ou veiculada na mídia, tanto na mídia falada quanto na mídia escrita, né? Os temas. Na notícia eu tenho fatos de relevância imediata, enquanto que na reportagem não necessariamente. Eu posso falar sobre as Torres Gêmeas lá de 2001, por exemplo, né? Fazer um levantamento aí mais aprofundado sobre a queda das Torres Gêmeas. Nada impediria. Enquanto que eu não poderia fazer hoje, em 2020, né? Uma notícia sobre a queda das Torres Gêmeas. Não cabe aqui uma notícia, certo? A linguagem, nas duas, ela precisa ser uma linguagem formal, não rebuscada, mas uma linguagem dentro da norma culta, né? Uma linguagem na notícia mais simples, clara e objetiva. Não confundam simples com usar gíria, com ficar usando as palavras de qualquer maneira, não é isso. Simples, por quê? Porque quando eu vou dar uma notícia, seja na rádio, na TV, na internet, né? Eu preciso dar a notícia para todo tipo de público, desde as pessoas que às vezes, né, têm dificuldade ali com a leitura e com a escrita, até as pessoas mais letradas, ok? Só que na reportagem, essa linguagem, ela é mais dinâmica, né? O repórter ali, ele tem um pouco mais de liberdade até de opinar, né? Aquela opinião, claro, não aquela coisa do achismo, né? Mas a gente já consegue perceber ali, às vezes, a tese do veículo de comunicação. O conteúdo. Para a notícia, fatos reais, atuais e cotidianos, e a reportagem, ela não vai nos trazer o fato somente, mas ela vai interpretar esses fatos, né? E também os dados, ela vai aprofundar, vai trazer causas, consequências, né? Então, é diferente você estar assistindo a um jornal e assistindo a um programa que você tenha lá reportagem sobre. Ela é mais extensa, né? É mais detalhada. Reflexões linguísticas sobre a notícia. O país, eu estou usando lá a mesma notícia que a gente já leu, tá? O país de 11,5 milhões de habitantes, na prática, fechou em meados de março, já que só lojas que vendem alimentos e farmácias funcionaram, mas outras atividades vêm sendo retomadas de forma contínua em maio, inclusive a reabertura de outros tipos de loja. Vejam que não é um erro aqui essa letrinha E em vermelho e a letrinha mas em vermelho, né? Qual ideia é introduzida pelo mas? Então vamos pensar no mas primeiro, né? E quais outras conjunções poderiam substituir este mas sem perda de sentido para o texto? Desculpem, para o texto da notícia. Então eu tenho duas perguntas aqui para que vocês resolvam, ok? Então um minutinho para vocês fazerem isso.
Fizeram, pessoal. Então, qual que é a ideia introduzida aí pela conjunção mas? O mas, ela introduz uma ideia de oposição, neste caso, tá? Ele pode também ser de adição, quando eu digo assim, por exemplo, eu não só trabalho, mas também estudo. Eu não estou dando ideia de contradição, de oposição, certo? Neste caso, ideia de oposição. Eu poderia usar também, assim como, porém, contudo, entretanto, todavia, né? Ele daria a mesma ideia, certo? Agora, qual ideia é introduzida pela conjunção e? E quais outras conjunções poderiam substituí-la sem perda de sentido para o texto, né? Então, naquele contexto, certo? Então, já que só lojas que vendem alimentos e farmácias funcionaram, o que esse e aí, ele estabelece uma relação do quê? E qual outra conjunção eu poderia usar no lugar? Um tempinho para vocês fazerem. Vamos lá, gente? Então, o que o E representa? O E é utilizado para adicionar ideias, né? Assim como outros operadores que poderiam ser substituídos. O nem, o bem como, não só isso, mas também aquilo, né? Não somente isso, mas também aquilo. Ou ainda, ok? As principais conjunções coordenativas, então preste atenção, agora eu estou falando das coordenativas, daquelas que vão unir orações também,
né? Só que orações que não dependem uma da outra, certo? Gente, eu não vou ler todas elas, até para não ficar chato para vocês ficarem ouvindo, certo? O material, ele tá lá para consulta de vocês, né? É bem importante que vocês façam o quê? Que vocês entendam o uso, né? Muito mais do que qualquer outra coisa, é preciso entender o uso. Então, por exemplo, a gente viu que o e é aditivo, o nem, mas também. Então, por exemplo, João gosta de maçã e banana. Ele gosta de maçã, mas também de banana, né? Esse mas que eu falei agora não tem ideia de oposição, né? E sim de adição. Olha lá, adversativa, que é o sentido oposto, né? Mas, porém, todavia. Então, João gosta de maçã, entretanto, mas não gosta de banana. Alternativa, né? Alternativa é fácil, ou isso ou aquilo, né? Já isso, já aquilo, ora isso, ora aquilo. Então, João ou pega maçã ou pega banana. As duas coisas você não pode pegar ao mesmo tempo. Conclusiva, me dá a ideia de conclusão. Logo, portanto, por isso, assim. Então, por exemplo, João gosta de comer frutas e verduras, logo é uma pessoa saudável. Então, já que ele faz isso, eu concluo que ele é saudável. E explicativas, então acontece uma coisa e eu explico o motivo, né? O que, por que também, por quanto e pois. Ó, João consome bastante frutas porque quer ser saudável, né? Então, o objetivo dele é ser saudável, por isso ele consome as frutas, certo? Olha lá, pessoal, o que essas palavras que estão em destaque aqui representam? Não precisa eu ler novamente esse trecho, mas o que o de, o na, lembrando que na é o em mais a, o em, de novo, o que elas representam? Que palavras são essas? Como que é o nome daquela daquela classe gramatical que contempla essas palavras? O que será que é? Pensem aí um pouquinho. Fácil essa, né? Então, acertou quem lembrou das preposições, ok? Olha só agora, qual a função das preposições no texto? Para que serve uma preposição?
né? Então, as preposições, a sua principal função é estabelecer entre palavras e orações relação de sentido e dependência, né? Então, por exemplo, uma palavra sozinha, uma preposição sozinha, ela não tem sentido. Se eu falar assim para vocês, perguntar para vocês, o que é para? Não sei, eu também não sei, né? Agora, se eu perguntar assim, o para na frase, eu vou para Curitiba, por exemplo. Ah, é o destino, beleza. E agora, eu dei o presente para meu pai. O que é aquilo? Bom, pode ser posse, né, que eu estou dando para ele, pode ser destino de uma pessoa para outra. Entendem? Então, assim, é dentro de uma frase que a gente vai saber o que a preposição ela significa, certo? Então, elas podem se referir ao espaço e ao tempo ou estabelecer outras relações. Aqui também, gente, vocês vão ver, olha, nós temos uma imensidão, né, de relações. Não tem por que aqui a gente ficar falando sobre uma por uma. Então, eu vou falar algumas só para vocês relembrarem. Então, por exemplo, matéria. Ó, meu sofá é de madeira, né? É do que ele é feito. Então, aquele de me dá ideia de matéria. Não é a madeira que me dá ideia de matéria. É o de, né? Porque é isso aqui que eu estou perguntando. Às vezes os alunos, a gente pergunta uma coisa e eles olham para o substantivo, né? Não, eu estou perguntando sobre o de. O meio, ó, nós iremos percorrer a Europa de trem, a pé, de bicicleta. Então, aquele a do a pé, o de do de trem, de bicicleta, é o meio, tá? O modo é como algo vai ser feito. Então, a decisão será tomada por votação. Quando a gente consegue perguntar como isso vai ser feito e eu uso uma preposição, eu estou usando uma preposição que indica meio. E assim por diante, né? Com todos aqueles outros, todas aquelas outras relações que ele estabelece. Agora pensem um pouquinho aí. Que relação de sentido estabelece a preposição usada na tira? Vacina contra vírus. Será que vacina é a preposição? Né? Será que é contra? Será que é vírus? Claro, gente, é contra sim, né? Então, estou dando para vocês a resposta do que qual é a preposição. Mas o que ela me mostra de relação? Que relação que ela estabelece aqui? Vocês acham que a letra A é uma relação de meio? A letra B é uma relação de oposição? É a letra C de modo ou a letra D causa? Pensem um pouquinho.
Vamos lá, gente. Então, o contra aqui, vacina contra vírus, ele me dá uma ideia de oposição, né? Assim como quando às vezes dois times também jogam, né? Flamengo contra Vasco, né? Então, ideia de oposição, certo? Agora, olhem lá, nessa tirinha do Garfield, olha, como estava o bolo de carne, né? E aí o Garfield pensa, né? Genial. Blé. E vem lá o amiguinho e fala, blé. Como eu posso classificar a palavra de no segundo quadrinho? De carne, tá? Então, qual é a classificação desse de? Qual a sua função sintática? O que ele representa? E qual a relação estabelecida pelo uso dessa classe gramatical? Então, aquela classe gramatical que você respondeu aqui, que relação que ela estabelece? Beleza? Um tempinho aí para vocês.
Pronto, galera? Então vamos lá. Como que eu posso classificar a palavra de? Como preposição, né? Qual a função sintática? Para que serve o de? Ele serve para unir o termo regente, bolo, ao termo regido, carne, né? Bolo de carne. E qual que é a relação estabelecida? Ela estabelece uma relação de... Será que é de posse, né? Nesse caso, não. Então, ele é de conteúdo, do que é o bolo, ok? Então, o que a gente revisou nessa aula? A gente viu ali as peculiaridades da notícia, né? E da reportagem. Reconhecemos que as preposições e conjunções são importantes para a construção dos textos e compreendemos os sentidos estabelecidos por algumas conjunções coordenadas e preposições nos textos, certo? Então, agora é só vocês estudarem para irem fazendo essas revisões todas e até a próxima aula.